Corinthians em recuperação judicial? Vídeo de hoje do canal do Nicola vai contar sobre a sugestão da Ernest Young aos dirigentes alvinegros e o que significa isso. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações e comentarem sobre aquilo que quiserem, combinado? Bora falar agora sobre o Corinthians em formação exclusiva. Assim que tomou posse como presidente, o Augusto Melo contratou a Ernest Young, uma das maiores empresas do mundo, para fazer uma consultoria. A ideia é que a Ernest Young encontrasse os principais problemas do clube e apontasse soluções. A Ernest Young vem fazendo esse levantamento desde o primeiro dia da gestão do Augusto Melo. E entre outras coisas, ela já sugeriu a contratação de um CEO, mas não para por aí. Consegui apurar com exclusividade que a Ernest Young estuda a sugestão ao Corinthians da recuperação judicial. Nicola, o que se trata a recuperação judicial? É o passo mais pesado, é a medida mais drástica para um clube ou uma empresa que encontra enormes dificuldades financeiras. É uma forma de você garantir que esse clube ou essa empresa continuem existindo diante de um grande acordo com credores. Esses acordos podem ter até 90% de desconto. Em troca, essa recuperação judicial se torna algo extremamente severo na fiscalização. E se o clube ou a empresa não cumprirem com o que foi combinado com o juiz e com os credores, esse clube pode ir à falência ou à empresa. Existem outras duas possibilidades mais amenas, mais brandas. O regime centralizado de execuções é a recuperação extrajudicial. Então, se a Ernest Young em algum momento pensou, cogitou e já sugeriu em reuniões semanais que acontecem entre os executivos da empresa e dirigentes do Corinthians esse caminho da recuperação judicial, é porque entende-se que a condição financeira, mais do que financeira, né, a condição do Corinthians hoje é grave, é pesada. Dívidas de 2 bilhões de reais com a inclusão do estádio, além de pessoas não capacitadas a tomar uma gestão profissional. Esse é um dos levantamentos também feitos pela Ernest Young, por isso a sugestão da contratação de um CEO, que tentaria dar um ar profissional à gestão de Augusto Melo. Só para completar, em meio a toda essa confusão, ainda há uma série de problemas de bastidores e políticos. Pessoal da oposição trabalhando fortemente pelo impeachment do Augusto Melo, entre outros motivos, por causa do pagamento de 25 milhões e 200 mil reais que está sendo feito a uma empresa pela intermediação no negócio da VaideBet. Essa empresa, que nunca havia trabalhado com intermediação, é de uma pessoa muito próxima ao diretor de marketing do Corinthians e alguém que fez campanha pela eleição de Augusto Melo no fim do ano passado. E olha só, o ex-diretor de futebol do Corinthians, o Rubão, que foi destituído do cargo esta semana, participou do programa Mesa Redonda da TV Gazeta ontem à noite, com a apresentação do Osmar Garrafa, participação da Michele Janella, do Rodrigo Vessoni, entre outros participantes do Chico Lang, do Paulo Sérgio, enfim, entre outros participantes. E ele foi perguntado a respeito dos motivos que o levaram a deixar a equipe, a direção de futebol do Corinthians. Por que ele deixou a direção de futebol do Corinthians? Porque e olha só, ele disse, foi o Augusto que veio para o meu grupo, não o contrário. Foi uma das frases que o Rubão disse ontem na entrevista para a TV Gazeta. Segundo o Rubão, a confusão entre o Rubão e o Augusto começou em dezembro, no dia 27 de dezembro. O início de todo o problema se deu ainda em dezembro, quando Augusto Melo fechou o patrocínio master com a VaideBet. O ex-diretor de futebol revelou que, ao noticiar o acordo, o presidente alvinegro disse que não houve um intermediário, que não houve intermediação no negócio. Posteriormente, o Rubão leu o contrato e descobriu que a negociação teve sim um intermediário e foi questionar o Augusto Melo, que não gostou da indagação. E aí a história azedou de vez. Foi esse o motivo que, segundo o Rubão, levou o Augusto Melo a se distanciar do Rubão. Bora falar o que ficou do empate em 0-0 com Fortaleza, com a reveladora resposta de Antônio Oliveira sobre Diego Palacios, o lateral equatoriano que não joga mais desde o mês de janeiro. Ele também revelou a importância dos mais velhos no elenco
e destacou algumas outras coisas na entrevista pós-jogo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Antônio Oliveira concedeu a sua entrevista coletiva depois do empate em 0-0, satisfeito com o desempenho da equipe, o qual já referimos aqui no vídeo pós-jogo, de que realmente o Corinthians criou, construiu, atacou e só não conseguiu o resultado por conta da brilhante atuação do goleiro João Ricardo, que estava de aniversário, como a gente brinca, estava muito pegando tudo, até pensamento, e com isso o Corinthians não conseguiu chegar ao seu gol. Mas, para isso acontecer, teve construção, teve competição, teve um time que criou jogadas, e eu acho que isso é o que fica. Ele referiu muito isso ao longo de toda a entrevista. Satisfeito e com uma equipe mais equilibrada, segundo ele, porque a gente também referia que em alguns jogos, o Corinthians sofria na transição. Cedia alguns espaços quando buscava o ataque, especialmente em alguns jogos em que o Mateuzinho foi escalado pela lateral e acabou avançando algumas linhas, o Fagner também cedendo alguns espaços para o adversário, então tem que cuidar essa parte. Segundo ele, o time está mais equilibrado nesse sentido, que sofreu pouco em contra-ataques, com exceção dos últimos minutos em que o jogo se abriu e o Fortaleza também buscou o ataque para tentar matar o jogo, né, o que era uma condição natural dentro da partida. Ele citou, evidentemente, a dificuldade do adversário, um time que joga junto há muito tempo, e do estágio que está o Corinthians, que é muito diferente do Fortaleza, né? O Corinthians está em reformulação. Então, é natural que alguns processos demoram, né? Ele falou que o próximo jogo na quarta-feira, né, os jogadores vão treinar mesmo, os titulares, né, daqui a pouco dentro do próprio campo de jogo, porque muitas vezes, né, os titulares, né, os caras que jogaram fazem o regenerativo, ou muitas vezes folgam, regenerativo na reapresentação, depois é viagem e jogo. Os caras não treinam. O nosso calendário ele tá assim. E para várias equipes, né? Você tem poucas equipes, se é que tem alguma que esteja sobrando hoje em termos técnicos, físicos, táticos, não tem. A gente está sofrendo demais, mas enfim, isso é um assunto mais complexo aí. Falando sobre a entrevista do Antônio, já vou chegar no que mais me chamou a atenção, mas gostei muito da resposta dele sobre o Wesley. Ele brincou que ele chamou o Wesley essa semana para conversar, porque o Wesley fez aqueles 2 gols contra o Fluminense. Quando ele chegou no vestiário já tinha uma proposta do West Ham. É até engraçado, né? Que ele fala assim, é a primeira vez que eu vejo isso, uma proposta chegando quando o jogador ainda está no campo de jogo. E aí, claro, né, ele fala que vejam como esse tipo de notícia pode atrapalhar, e aí eu falo desse lado do balcão que não é função do jornalista querer atrapalhar ou não, mas o jornalista não pode se preocupar com isso. Se vai gerar uma crise, o jornalista tem a informação e ele tem que divulgar. E o jogador e o técnico que lidem com isso. É do jogo. Porque quando chega a informação de que o West Ham está monitorando o Wesley, que vai fazer uma proposta, você não pode não soltar essa informação. Até porque se você não soltar, alguém solta. Então, mas enfim, eu entendo também a preocupação dele, porque isso mexe com a cabeça do jogador, do jovem jogador. E aí ele falou que ele está amadurecendo, que ele é um menino de uma cabeça muito boa, mas que ele precisa gerir também esse processo para não, né, daqui a pouco, tem algumas, digamos, particularidades do jogo dele que ele está tentando versatilizar, vamos colocar dessa forma, porque ele até não é muito adepto, ele falou do ponta de pé contrário, né? Que, na verdade, o que o cara faz, né? Ele carrega pelo lado esquerdo, corta para dentro, ou chuta ou passa. E que ele acaba fazendo só isso. E o Wesley, em determinado momento, fazia só isso. De repente, o Antônio começou a estimular ele a buscar mais a linha de fundo, porque aí você já confunde a marcação, porque normalmente o cara do pé contrário pega a bola, corta, para poder fazer um levantamento ou chutar gol. Quando ele vai até a linha de fundo, como foi o gol da Copa do Brasil, em que ele cruza para o Breno Bidon, já tem uma diferença, né? O cara já não espera que ele vá até o fundo, porque ele está com o pé contrário. Então, se ele tiver essa possibilidade, ele vai aumentar ainda mais a capacidade do seu jogo. Caindo por dentro, como foi, vindo de trás, inclusive, nos gols que ele marcou contra o Fluminense, marcando alto ali, aproveitando o erro na saída de bola. São particularidades do jogo do Wesley que podem aprimorar o seu jogo e ajudar coletivamente o Corinthians. E aí ele falou também na importância de alguns jogadores, como o Cássio, que mesmo no banco de reservas está sendo um cara muito importante, do Paulinho, que entende o que é Corinthians, o Fagner, que entende o que é Corinthians, para passar isso não só para os mais jovens, que é algo que eu referi no vídeo anterior também, mas também para os que estão chegando hoje no clube. Os caras são mais antigos, eles entendem o clube
no momento de pressão, no momento de festa, no momento de como ressurgir, de como você resgatar, muitas vezes, de uma situação difícil. Esses caras conhecem o clube, conhecem a torcida, conhecem o modus operandi do clube, o status, eles sabem o que representa. Então, esses caras são fundamentais na construção e na reformulação de um elenco. O que me leva a crer que, bom, o Fagner eu não sei, até o final do ano ele tem contrato. O Paulinho não, o que me leva a crer que ele vai renovar sim até o final do ano. E o Cássio, a gente vai ver o que vai acontecer aí até o final da temporada, se ele volta ou não com a ascensão do Carlos Miguel, que está realmente cumprindo bem a função de titular nesse momento. Tá, então, né, família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Coringão, notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas, traga pelo jornalista Jorge Nicola Cereto e também com o Chico Garcia. 3 em 1 aí, tá? 3 jornalistas trazendo informações do Timão no dia a dia de hoje, para você não tá perdendo nada no dia a dia do Timão. Para você não tá perdendo mais nada, se no caso não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixe seu like, porque ele é importantíssimo aí pra gente tá postando vídeo diariamente aí do Coringão. Valeu, agora tô ficando por aqui, um grande abraço, segue pra mais.